Bem, meus amados, convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor. A paz do Senhor a todos. Uma bênção podemos estar aqui louvando a Deus, sabendo que o Senhor tem vencido as nossas guerras. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Os irmãos estão com a palavra. Nós leremos do verso 21 ao verso 40. Primeiro Reis, capítulo 18, do versículo 21 ao 40. Todos encontraram, amados? Amém? A palavra do Senhor diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o bezerro que lhe dera e o prepararam. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tem alguma coisa de fazer, ou que intenta alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam, e grandes vozes, eles retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei a segunda vez. E fizeram a segunda vez. E disse ainda: Fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego se encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a estar com teus olhos fechados e abra seu coração ao Senhor. Vamos fazer uma oração. Pai eterno, nós estamos aqui porque somos necessitados.
Não existe nenhuma virtude em nós. Nós precisamos, Senhor, como a oração do profeta Elias, que o fogo do céu venha sobre nós, Senhor. Toma conta dos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a compreender mais do Teu plano de salvação. Nessa noite Tu possa operar com Teu Espírito Santo. Curas, bênçãos, libertações. Ministra, Senhor, neste lugar. Porque aqui, Senhor, nós separamos para louvar e cultuar o Teu nome. Nos ajuda também, Senhor, porque somos dependentes de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Os amados podem estar assentados. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra sobre Elias, um profeta do Senhor. Mas nós temos que entender o que estava acontecendo com o povo de Israel nessa época. O povo estava dividido, por quê? Porque existia um rei em Israel chamado Acabe, e esse rei estava corrompido. Esse rei foi corrompido porque a sua esposa Jezabel, ela trouxe da terra dos Sidônios, uma mulher fenícia, deuses estranhos. E começou a se envolver Israel com esses deuses estranhos. Israel não tinha uma definição no seu coração, estava dividido, não sabia aquilo que era bom mais ao Senhor. Israel dividiu o seu povo após a morte de Salomão. Alguns reis, após a morte de Salomão, tiveram a dificuldade e dividiu em dois Israel, né? Israel do norte, com 10 tribos, e Judá e Benjamim como Israel do sul, como ficou chamado de Judá. Por isso que nós vemos entre aquela palavra de Jesus que os samaritanos não se davam com os judeus. Começou depois da morte de Salomão. Então o reino, os povos estavam divididos. A idolatria tinha disseminado entre o povo. Havia um ambiente em que estavam perseguindo e matando os profetas do Senhor. Elias se sentia só. O ambiente não era bom para a vontade de Deus operar no meio do povo. E o povo estava com o coração corrompido e dividido. Não tem muita diferença do que nós vivemos hoje nesse mundo. O maligno tomou conta, né? A palavra diz que esse mundo já é dos malignos. Muitos se deixaram levar por isso. Estão vivendo o pecado de Jezabel, a idolatria, a prostituição, tantas coisas que não agradam a Deus. Há um povo que muitas vezes não consegue mais discernir aquilo que é bom para Deus, aquilo que não é, perdeu o temor, mas há um povo que ficou de pé para proclamar o nome de Jesus. Há um povo que não se dobrou para Jezabel. Há um povo que está firme com o Senhor. Se você está firme com o Senhor, não se desespere, porque Deus está contigo. Você não está sozinho. Deus tem um recurso para as nossas vidas. Nós não precisamos de mais ninguém, apenas da presença do Senhor. É Ele que nos faz vencedores. E nós começamos a ver que Elias propôs algo para o povo. Elias falou assim: por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? O que vocês estão achando que agora é Baal, achando que agora é o Senhor? É um momento que estava o coração do povo? Dividido. Não tinha posicionamento. Se nós olhamos no evangelho deste mundo, é um momento de mornidão. Não quer Deus. Às vezes eu quero o mundo. Agora que tudo está errado, agora eu fico um pouquinho com Deus. Melhorou, agora eu vou para o mundo. É isso que você quer para a sua vida? É essa a vida que você quer tomar para você? Uma vida de mornidão? Uma vida que não tem compromisso? Quando Elias falou isso para o povo, por que coxais entre dois pensamentos? Por que vocês estão divididos? Por que vocês não estão definidos? A palavra diz assim: o povo não respondeu nada. Muitas vezes, chega na igreja, a gente faz uma pergunta: daí, a tua vida, como é que está? Jesus olhando para você, Ele se agradaria de você? Nossa vontade de abaixar a cabeça e falar assim: me perdoa, Senhor. Porque nós podemos fazer muito mais por Deus do que Ele fez por nós. Nós podemos estar incendiados por esse fogo. Mas o povo não estava nessa condição.
Mas havia uma resposta para um povo. A resposta vinha daquele que não deixou Deus, daquele que não te deixou abater. Meus irmãos, a igreja fiel, ela tem a resposta para o mundo. A igreja fiel tem o segredo do Senhor. A igreja fiel conhece os mistérios, porque ela é próxima de Jesus. O mundo não conhece isso, mas um povo que serve e que tem relacionamento com Deus, que é próximo de Deus, esse tem todo o segredo na sua mão, porque Deus se revela a esse povo. E o desejo a cada dia é que você faça parte desse povo, para que você deixe essa indecisão desse mundo e venha fazer parte do povo de Deus, para que você fique firmado no Senhor. E essa perseguição acontecia com Elias. Jezabel queria fazer o que com Elias? Matar Elias. Porque se nós pegarmos um pouco anterior esse capítulo, chegamos lá no 1 Reis 16, Elias foi conversar com Acabe, e Acabe era um dos piores reis de Israel, de tanta coisa ruim que ele trouxe para o seu reino. Imagine um povo que passou pelo Mar Vermelho, imagine um povo que comeu pelo maná, um povo que viu seus pais contar essa história, de repente, voltando para trás. É difícil. E às vezes nós esquecemos, na nossa curta memória, de tantas bênçãos que Deus já derramou sobre as nossas vidas. Tantas bênçãos, tantos milagres que Deus já fez com a nossa vida, e nós esquecemos disso. Tem coisas que Deus já fez esse ano, a gente, já passou. Não, meus irmãos. Aquilo que Deus fez por nós tem que ser valorizado todos os dias. A presença de Deus no nosso coração tem que ser valorizada todos os dias. Porque há um mundo que não nos aceita, porque nós não somos desse mundo. Glória a Deus por isso. Quando chegou ali no livro de Reis, no capítulo anterior, o Senhor mandou falar a Elias: profetiza para não vir mais orvalho nem chuva sobre a terra. E a terra entrou numa grande seca. 3 anos e 6 meses essa terra ficou seca. Aí Acabe falou assim: és tu, Elias, perturbador de Israel? Como se Elias fosse culpado da situação que está havendo no reinado de Acabe. Meus irmãos, o homem que sempre quer achar um culpado. Nunca o culpado é ele. O culpado é um familiar, o culpado é o vizinho, o culpado é o trabalho. Sempre nós transferimos a nossa culpa. Nós entendemos que o único justo e certo aqui é o Senhor Jesus. Todos nós somos necessitados. Então, no teu coração, começa a amolecer Ele, porque essa é a palavra para você. Você faz parte disso. Você é culpado como eu sou culpado também. Dependemos da misericórdia de Deus. E Elias chegou ali, diante daquela perseguição, o povo dividido. Falou assim: olha, vamos fazer alguma coisa aqui, ó. Vamos ter uma resposta de Deus. Coloca aí esse Baal que você serve aí, e vamos colocar aqui e vamos fazer o sacrifício, e o Deus que responder por fogo, esse será Deus. O povo disse assim: boa é essa palavra. Muitas vezes nós achamos boa a palavra de Deus, mas será que nós temos vivido essa palavra? Quantos aí nesse mundo falam assim: conhece a Deus? Conheço. Jesus? Não, já fui até em culto. E está vivendo isso? A palavra é boa, mas não mudou a minha vida. Meus irmãos, esse povo precisava de mudança, de definição. Nós vivemos em um mundo que é uma igreja posicionada e definida. Se você não faz parte disso, essa noite é uma noite de definição. Deus quer trabalhar teu coração para isso. Não por causa de uma placa. Não estamos aqui falando de placa de igreja. Estamos falando de um povo que tem compromisso com Deus. E esse povo é que vai para o céu. E Elias falou para os profetas de Baal: 450. Que luta justa, né? Aos olhos dos homens, sozinho versus 450. Vocês preparam aqui o sacrifício de vocês. Clamem a Baal. Depois eu preparo o meu. E a palavra diz que eles fizeram isso e ficaram clamando, e não havia resposta. E eles começaram a se mutilar,
pular sobre o altar, gritar, fazer um show. Mas Deus não estava ali. Isso está acontecendo hoje também. Meus irmãos, a bênção não está no homem. Não é o homem gritando, não é o homem pulando, não é o homem se sacrificando. A bênção está no segredo que Deus revela ao homem. Nós somos vasos de barro. Uns maiores, outros menores. Uns vasos mais cheinhos, uns mais magrinhos. Né? Está tudo certo. Deus nos fez assim, glória a Deus por isso. Mas a bênção é aquilo que enche o vaso. A bênção é aquilo que está no nosso coração, que Deus tem um prazer em depositar para aquele que quer essa vitória. Os profetas de Baal ficavam lá, gritando e falando como se Deus fosse responder. Meus irmãos, Deus não quer o nosso sacrifício. A Bíblia diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer isso. Deus quer uma mudança na nossa postura. Deus quer uma mudança da nossa forma de ver as coisas que Deus tem para nós. Os 450 profetas de Baal ficaram lá pulando e gritando e clamando e sacrificando e derramando sangue. E não houve resposta. Não houve nada que pudesse mudar a situação. Meus amados, Deus ele tem prazer em falar com as nossas vidas. Quando Deus formou o homem no Éden, Deus vinha conversar com Adão. Todas as tardes, essa palavra diz que Deus vinha conversar. Que oportunidade maravilhosa. Você tem todos os momentos um Deus para falar o seu coração. Deus está conversando hoje com o homem ainda, irmãos? Sim ou não, igreja? Sim. Deus tem falado com as nossas vidas todos os dias. Porque Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus próximo. Mas eu não escuto a voz de Deus falar comigo. Deus era mudo? O Deus de Baal, sim. O nosso Deus não. O nosso Deus é vivo, Ele vive para todo sempre. É um Deus que da boca dele procede a nossa palavra de vitória. Da boca dele vai proceder as curas que nós precisamos. Da boca dele vai proceder a porta de emprego que você veio buscar neste lugar. É dele que vai vir nossa vitória. É Ele que abre as nossas portas. Mas o povo não estava entendendo isso. O povo ficou olhando aquele movimento, aquela gritaria em cima do altar. Imagina chegando uma pessoa aí, nossa, o que está acontecendo aqui? Um monte de gente, esse movimento, um monte de gente pulando aqui, se retalhando. Olha, interessante isso aqui. Mas Deus não estava ali. A obra de Deus, meus irmãos, o segredo de Deus não é para muitos. O segredo de Deus são para poucos. Muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Cuidado nos movimentos nesse mundo aí, que o homem é o show. Muitas vezes pode ser que a presença de Deus não esteja ali. Nós temos que estar atentos sobre isso como igreja. Nós temos que estar vigilantes como igreja. E ali aconteceu que os profetas de Baal ficaram até meio-dia. A pessoa de manhã até meio-dia buscando a Deus, não escutar nada, não sentir nada. Quando nós chegamos aqui na terça-feira, naquela sala de oração, nós já entramos chorando já sentimos a presença do Senhor. Se você nunca veio, convido você a participar um dia, terça-feira às 8 horas. É uma experiência maravilhosa, sentir Deus agir no meio do povo. E aquele povo, meus irmãos, ficou olhando a isso. Mas chegou o momento que Elias faz um chamado. Vamos deixar de falar de Baal, de Jezabel. Vamos falar no segredo que Elias tem. Isso que nos interessa. Elias chamou o povo para ele. Chegai-vos a mim. Hoje houve uma movimentação no céu, na eternidade, para que você chegasse nesse lugar. Você não está aqui por acaso. Você não foi chamado nesse lugar. Ah, não, alguém me convidou. Não. Houve algo no céu determinado para essa noite Deus falar ao seu coração. Para servo de Deus não existe coincidência. Para nós existe propósito. E Deus tem propósito nas nossas vidas. Quando Deus tem propósito, Ele move todas as coisas para que isso seja realizado. Ele tem movido os céus para que a igreja vá encontrar Ele nos ares. Ele tem movido as coisas também para que o seu dia você terminasse na presença do Senhor. Quando Elias chama o povo para esse momento, a
primeira coisa que ele olhou, o altar do Senhor estava quebrado. Como buscar a Deus se o altar está quebrado? O que é o altar do Senhor hoje? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós somos o templo do Espírito Santo. Como é que está o teu templo? Como é que está o teu altar? Está quebrado? Ou você tem visto o fogo descer todos os dias nele? Às vezes você chegou aqui, como muitos, quebrado. Como a nossa vida, às vezes chegamos na presença do Senhor sempre assim, quebrados. Mas há um segredo para reparar o altar. Israel, entre eles estavam brigados, estavam divididos. Israel do norte, 10 tribos, Israel do sul, 2 tribos. Mas Elias falou assim, pegou a palavra de Deus e falou assim, olha, chegava e reparar o altar. Pegou 12 pedras, uma referente a cada tribo. Mas Israel não estava dividido? Com o pecado há divisão. Para Deus não existe divisão. Como é que você está na tua vida? Você dividiu os povos no teu coração? Aquele eu não converso. Aquele irmão lá, misericórdia. Aquele familiar meu, não, esse aqui não tem como eu falar nada para ele não. Está afastado de mim, separei. Você acha que o fogo vai vir no teu coração nessa posição? Que nem o pastor fala? Never and never. Nunca. Nós temos que entender que Deus quer de nós um posicionamento diferente. Elias pegou o nome de todas as tribos, mas ali estava só Israel do norte, mas ele lembrou daqueles que estavam distantes. Não, eles são importantes para mim. O povo do teu trabalho é importante para você? Não, no meu trabalho eu não me dou. Como é que vai cair fogo do céu? Assim vai cair fogo do céu? Aquele povo não, aquele povo está separado. Deus ama o teu amigo de trabalho como ama você. Nós é que colocamos divisões, irmãos. O amor de Deus pelas nossas vidas é um amor imensurável. Deus não consegue ver como nós vemos. E nós começamos a dividir, separar. Vou fazer um altar aqui só com 3, 4 pedras. Esse povo não quer, aquilo não quer. Só aqui tá bom. Essa é a minha turminha aqui. Isso é o que você acha que pode ser. Mas não é aquilo que Deus vai ver e vai se agradar. Há uma grande diferença entre aquilo que nós achamos e aquilo que agrada ao Senhor. Você quer viver uma vida que agrada ao teu coração? Ou você quer viver uma vida que agrada ao Senhor Jesus? O que você quer viver nessa noite? Uma restauração do seu caminhar com Deus? Ou uma religiosidade que você tem uma placa e um lugar para ir? Eu quero ir para o céu, irmãos. Eu não quero ficar nessa terra. Eu quero reparar minha vida com o Senhor. E esse altar precisa estar todas as tribos ali. Nós não podemos ter divisão no nosso coração. Se nós guardarmos mágoas e dividirmos, Deus não vai falar conosco. Porque a palavra diz, perdoardes para seres perdoado. Não vai acontecer nada. Agora Deus tem a oportunidade para trabalhar teu coração, para você começar no seu coração já abrir isso e deixar de lado. Não, Senhor, eu tenho que acertar isso na minha vida. Eu tenho que mudar. Mas aquela pessoa foi mal para mim, me traiu. Perdoa. Porque Jesus quer te perdoar também de todas as tuas ofensas. O amor de Deus por você é muito grande. Não deixe o adversário cegar a sua vida. Não deixe Satanás colocar uma venda nos teus olhos. Deixa o teu coração livre para Jesus operar. E Elias pegou e restaurou como todas as tribos. As 12 tribos, era todo o povo de Deus. Todo o povo que faz parte da tua vida, você não pode ter diferença. Trata a todos igual. Ame a todos igualmente. E ele pegou e fez isso. Depois ele pegou e foi fazer o quê? A lenha. A palavra do Senhor diz que Elias pegou depois colocou as pedras, ele fez a vala, ele fez uma separação. No versículo 32, né? Com aquelas pedras edificou o altar no Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Uma distância ele separou, fez uma vala, cavou uma vala ali, separação.
Servo de Deus foi chamado para ser separado. Sabe o que significa o sinônimo da palavra separado? Santo. Nós somos separados por Deus. A palavra diz que nós somos como menina dos olhos do Senhor. Deus te separou. Diante de tantos nesse mundo, nós estamos aqui. Quantos estão perdidos aí fora, mas Deus nos chamou aqui. Fez uma separação, por quê? Não, até ali não é para mim. O altar do Senhor é até aqui. Aqui é o meu limite. Nós temos os limites que o Espírito Santo coloca para nós. Você está ouvindo os limites do Espírito Santo no teu coração? Ah, mas eu sou assim mesmo. Comigo é desse jeito. Não tem limite não, eu vou até onde que der. Não, meu irmão. A Bíblia diz assim, não mais vivo eu, mas agora o Cristo vive em mim. E o nosso limite é o Espírito Santo. O que Ele mostra para nós fazermos, nós vamos fazer. É importantíssimo nós entendermos os nossos limites. E depois Elias trouxe a lenha. Pegou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Armou a lenha. Parece uma coisa tão simples, né? Ah, ele armou a lenha. Onde que a gente vê que armou a lenha também? Nós olhamos em Gênesis, Abraão, quando foi levar seu filho Isaque para ser sacrificado, fala assim, Abraão pôs em ordem a lenha. A lenha fala do nosso cotidiano, nosso testemunho. Não pode ter pedaço grande, não pode ter pedaço pequeno, tem que ter organização, tem que ser cortado os excessos, tem que ser colocado em ordem, armado. Como é que está o teu testemunho com os de dentro da tua casa? Está nos teus excessos? É só você que pode? É só você que fala? É só você que manda? É a lenha maior que todas? Não, eu posso aqui, eu que faço as coisas aqui, eu que determino. É isso? Ou está de qualquer jeito, jogado, né? Testemunho. Ah, eu fiz aquela compra lá, mas não consegui pagar. Não tem problema não, a gente vai levando assim mesmo. Servo de Deus, não tem isso não, irmãos. Nós cego, né? Servo de Deus, nós cego. Esse não é servo de Deus não, servo de outra coisa. Testemunho com a família, né? Com os filhos, com os de dentro e com os de fora. Por que é tão importante armar a lenha? Quem estará em cima da lenha? O sacrifício. A nossa vida nesse mundo é uma vida exemplar. Se você, onde você está vivendo, você é igual a todo mundo, reveja. Faça essa pergunta ao seu coração. Como está o meu testemunho? Com os de dentro e com os de fora. Porque essa lenha não é para qualquer coisa não. Essa lenha vai sobre ela o cordeiro, o sacrifício. Sobre a nossa vida, meus irmãos, vai o Senhor Jesus. Nós não podemos andar nesse mundo relaxadamente não. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer como melhor. A palavra nos ensina. Ah não, isso aqui não vou pagar não, se der para pagar eu pago. Vai a certo isso aí. Porque isso não faz parte de servo de Deus. Quantas vezes a gente vê assim, às vezes, irmãos que fazem negócio com irmãos, né? Parece dar mais problema ainda. Que enrolado para pagar. Misericórdia, irmã, estou até com vergonha de você. Não me passa dinheiro. Misericórdia, por causa disso você não pode ir para o céu. Isso é grande misericórdia. Por causa do mau testemunho. Isso não agrada nem um pouco a Deus. Principalmente com os da fé, a Bíblia diz. Nós temos que ser exemplo. Dos de dentro e dos de fora. Quando olha o altar de lenha, não tem que ter um pedaço maior, menor, não pode estar torto, tem que estar equilibrado. A nossa visão do Espírito Santo é a visão de equilíbrio nas nossas vidas. Aquilo que nós não vamos fazer, nós não avançamos, nós paramos e aguardamos o Senhor dirigir. Muitas vezes as pessoas, não, que eu vou fazer assim mesmo e tal. Para aí. Arruma a tua lenha direito. Por quê? Porque Deus quer mandar fogo. Deus quer dar uma bênção na tua vida, mas você precisa se organizar. Você precisa pôr as coisas todas em ordem. A ordenança na vida do servo, pôr as coisas em ordem, é uma obrigação para nós. Deus nos deu sabedoria para isso. Não podemos ficar agindo conforme os nossos corações e conforme o nosso ímpeto. Por isso que nós estamos aqui na casa do Senhor observando a palavra. Muita gente, ela é grande, né? Muita vaidade.
Às vezes uma linha para encaixar com outra precisa ter alguns ajustes. Às vezes nós passamos por situações que não são boas. Às vezes dá vontade de ficar bravo, falar assim, me dá 5 minutos aí, fecha os olhos, né? Deixa eu resolver esse negócio aqui. Dá vontade disso, irmãos? Dá ou não dá? Como dá? Mas quando nós olhamos para a cruz, a vontade passa. Porque Ele não abriu a sua boca. Ele levou o pecado, o meu pecado, o seu pecado, e não abriu a sua boca e não murmurou por nada. Quando nós olhamos para nós temos a vontade. Mas quando nós olhamos para Ele, tudo isso passa. Nós olhamos, Senhor, me perdoa. O Senhor fez muito mais por mim e não murmurou nem reclamou. E nesse pouco, Senhor, eu estou sendo ingrato a Ti. O nosso coração ele vive cheio de ingratidão. Quando você achar que você está podendo muito, fecha teus olhos e lembra da cruz. Aí você vai ver que você não é nada, que eu não sou nada, que Ele é tudo por nós. Às vezes nós não olhamos isso. A gente fica olhando, mas aquele cara do trabalho está me injustiçando, está valorizando o outro, deixando de valorizar a minha vida. Será? Será que você não tem que passar por isso também para agradecer ao Senhor pelo pouco, para Deus te colocar no muito? Em tudo Deus trabalha o nosso coração, porque nós temos um dono, e o dono cuida de nós. E armou a lenha. E depois, pegou o bezerro em pedaços, colocou sobre o altar. A parte mais alta do altar estava quem? Ajuda, amados. Quem estava no lugar mais alto do altar? Sacrifício. Como é que está Jesus na sua vida? A palavra diz lá em Mateus 6,33: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Como é que está? O reino de Deus está acima de todas as coisas? O cordeiro está acima da tua razão? Não, mas eu não me converti. Hoje à noite para isso, para que você possa entregar a tua vida ao Cordeiro. Ele tem que estar acima de todas as coisas. Não podemos esquecer isso. Acima da nossa vontade tem o projeto de salvação de Deus. Esse é o plano maior que Deus tem para a sua igreja. E esse plano, glória a Deus, é infalível. Se você estiver nele, você não vai sofrer derrota. Mas eu estou vivendo situações difíceis. Desperta, meu irmão. A igreja vai ser perseguida. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós seremos vencedores com Cristo Jesus. Nós não podemos ficar apáticos com essa situação que está acontecendo sobre nós. Há um valor precioso sobre a nossa vida. Mas eu não tenho valor nenhum. Tem sim. Jesus está sobre a sua vida, te dando valor. O teu altar tem que ser um altar diferente. Agora, tudo isso está certo. Até então caiu fogo do céu? Se Elias parasse ali? Não. Tem alguém bom, meus irmãos? A passagem em Lucas, né? Um mancebo de qualidade, assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, né? Por que me chamas bom? Bom é Deus. Não matarás, não, tenho feito tudo isso eu tenho fazendo, estou fazendo tudo isso. Jesus falou assim: então falta uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. O que Jesus está falando com isso? Era o dinheiro daquele jovem que importava? Não, são valores. Muitas vezes o homem está com os valores nesta vida, mas o homem precisa entender que existe um passo que ele tem que dar todo dia na presença de Deus. Todo dia que você vai nesse mundo, você vai caminhar. Você pode escolher caminhar com Deus ou sem Deus. Lembra sempre disso. Quando você acordar e você vê tua face no espelho, vença o maior inimigo que você tem, que é você mesmo. Porque Deus quer a bênção para você. Agora, Elias chega numa parte que ele fala assim: olha, até então aqui, quem fez as coisas foi Elias. Agora no verso 34 ele diz assim: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o local, sobre a lenha. Fazer isso uma segunda vez, uma terceira vez. Vamos colocar uma situação aqui, irmãos. Até aqui Elias fez, agora ele pediu para as pessoas fazerem. E se nós falarmos assim: por que Elias jogou esses cântaros de água sobre o altar?
para a lenha ficar molhada, para mostrar que é mais difícil pegar fogo, né? Ao nosso entendimento seria isso mesmo. Mas a palavra de Deus, o que ela mostra nesses detalhes? Quando a gente fala assim, o que está acontecendo ali? Vamos pegar a ótica de Deus, olhando do céu para o altar. Deus está olhando o sacrifício, a lenha, as pedras por baixo, um pouco de sangue, algumas lenhas mais próximas. Não é isso? Isso que Deus está vendo no altar. Mas quando pega aqueles cântaros de cima e começa a despejar água, 4 cântaros, 3 vezes. A palavra diz que começou a molhar. Batia primeiro aonde? No sacrifício. A água bate primeiro aonde? No sacrifício. Porque estava sobre todo o altar. Do sacrifício descia para as lenhas, para as pedras, de maneira que a palavra diz que até o rego se encheu d'água. Nós podemos ver que algumas coisas misturam. Óleo e água mistura? Não. Muita experiência parece assim, tem o óleo, tem a água, né? E sangue e água mistura? Sim. 90% do sangue, o plasma, é feito de água. Homem é muito comum ver isso, né? Está barbeando, daqui a pouco, aí já molha assim, fica escorrendo água com sangue. É para misturar. Então, quando cai água, a água atinge o sacrifício, mistura com o sangue. E aonde a lenha não tinha sangue, chega água, mas chega também sangue. Nas pedras que não tinha nem sangue nem água, chega a água e chega o sangue. Naquele limite que foi colocado aquela vala, chega a água e chega o sangue. Isso tem uma conotação, uma conexão? Tem sim. Só que a palavra fala diferente, em João 19:34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e saiu sangue e água. Ué, não misturou? Existe algo profético, meus irmãos, algo do Espírito que Ele quer ensinar para nós. O sangue fora do corpo falava de uma lei. Quando você olha o sangue fora do corpo, você fala do quê? Um acidente, vê uma mancha de sangue. Qual a primeira pergunta que vem na tua cabeça? Será que morreu? Sangue fora do corpo é morte. Sangue derramado é morte. E numa terra seca, a água derramada é vida. Jesus derramou o sangue, a morte, mas derramou depois a sua vida. Porque a terra, que é como o coração do homem, ela vai frutificar. Naquele altar, quem santifica o altar é o sangue. A lenha não é santa, nós não somos santos. Nossas relações nesse mundo não são santas. Mas quando os 4 cântaros que falam dos evangelhos, da boa nova que Deus trouxe para nós, evangelhos que é boa nova, aquilo que vem de Deus, 3 vezes, da morte e da ressurreição, atinge primeiro o Cordeiro. A palavra que sai do trono de Deus, ela sai com uma inspiração do Cordeiro, para anunciar o Cordeiro, porque através dele, onde existia a morte, a água vem e leva a vida. Para nós, dentro da igreja, a água e o sangue misturaram. Nós temos a justificação e temos a vida. Aquilo que existia pecado no nosso coração, agora o sangue veio e santificou. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Aquilo que existia pecado nesse altar foi sarado. Por quê? Porque a palavra de Deus mostra isso para nós. A água que Deus derramou do céu, a palavra de Deus, o verbo se fez carne, o evangelho que veio sobre as nossas vidas mostrou quem? Que nós fomos remidos, que a nossa impureza, alguém já pagou um preço. Isaías 53 diz bem disso: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E o Senhor falou assim: eis que faço nova e eterna aliança através do meu sangue. Então aquele altar ficou diferente. Para muitos aí fora, ficou para mostrar que Deus é mais forte porque está molhado. Para nós não. Deus estava mostrando profeticamente um tempo que viria, que para a lei não existia água, mas a graça tem a água.
O tempo da graça é o tempo da vida, onde Deus derramou sobre nós a sua palavra. E é lindo nós encontrarmos na palavra acerca disso. Nós podemos ver que o Senhor mostra na sua palavra bem acerca desse momento, quando fala da sua noiva. A noiva do Cordeiro, ela foi limpa pela palavra. Efésios 5, do 25 ao 27. Coloca aí, irmão, Efésios capítulo 5. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Deus não vai buscar uma igreja com mácula, com ruga, de qualquer jeito. Deus vai buscar uma igreja pura, santificada. E homem nenhum consegue fazer isso. Não está nas nossas mãos. Salvação é pela graça. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, através da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém não vem das obras para que ninguém se glorie. O que Deus está mostrando nesse texto de Elias, que viria um evangelho diferente, revelando um cordeiro dele, levando o sangue dele, onde o homem não tinha acesso, e levou através da sua palavra para santificar, para tirar o pecado, para tirar as nossas máculas. Quando Deus olha da eternidade agora naquele altar molhado, quando Ele vê a lenha, Ele não vê a lenha, Ele vê o sangue. Quando Ele vê a pedra, Ele não vê a pedra, Ele vê o sangue. Quando nós estamos na presença de Jesus, meus irmãos, Deus não olha a nossa vida enganadora. Estou vendo o sangue do meu filho na vida dele. É aquela pessoa difícil. Não, ele se rendeu. Estou vendo o sangue do meu filho, e eu tenho um pacto com esse sangue me agrada. Quando Deus olha para a tua dificuldade, Deus não está olhando para as suas limitações, mas você está abaixo do Senhor Jesus, você crê, Ele está olhando para o sangue do filho dele, e Ele fala assim: eu tenho que atender, porque nesse sangue foi feita uma nova aliança, e eu tenho que responder, porque através desse sangue, este povo foi pago um preço diferente. Eles têm um dono, e é o meu filho, não porque nós somos bons, mas porque Jesus estendeu a misericórdia sobre nós, e Ele falou que isso custa quanto? Isso é de graça, é de graça, e muitos não querem abrir mão da vida para receber essa bênção. Porque o que precisava acontecer nessa hora? Elias falou: precisa cair fogo do céu, mas o fogo não vai acontecer se o sangue não tiver tomado conta do ambiente. O Espírito Santo não vai vir se nossos corações não estiverem todos cheios do sangue de Jesus, justificados. Nós não vamos ter o Espírito Santo se nós não cremos nesse sangue, que esse sangue remiu a nossa vida, que aquele sacrifício foi por nós. Se nós não cremos nisso, não vivemos isso, o fogo não vai cair sobre nós. Mas aquele que recebe e o aceita, a palavra diz: Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Filho, meu irmão. Mamãe dá vida por um filho. Deus deu o seu filho pelas nossas. Nós cremos nesse sangue, porque Ele está vivo. Ele quer santificar a tua vida. Ele quer naquelas entranhas que você não abriu para ninguém, mas Ele quer ir lá, através da sua palavra poderosa. Ele quer ir lá no teu secreto, no teu culto, e tirar o pecado, tirar a opressão, porque Deus quer fazer você dele a noiva sem mácula. E sabe o que aconteceu aqui? Nós vamos já estar encerrando, irmãos. Quando Elias clamou: Senhor, responde, Senhor, caiu fogo do céu. Caiu fogo do céu. A Bíblia diz assim, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras e lambeu toda a água que estava na vala, no rio. Aonde tinha sangue, ficou ou subiu? Aonde tinha sangue, subiu. O fogo consumiu e levou para cima. Aonde o sangue de Jesus estiver, a igreja vai subir
Aonde a tua vida estiver vivendo debaixo do sangue de Jesus, você vai subir, o fogo vai cair e nós iremos ser arrebatados. Quer o fogo na tua vida? Como é que está o teu altar? Como é que está a tua adoração? Quando aconteceu esse fogo do céu, meus irmãos? A palavra diz que todo o povo se prostrou e começou a adorar a Deus. Muitas vezes faz tempo que você não se prostra para o Senhor. Como é que está teu altar? Como é que está o teu coração? Já colocou em ordem os teus pensamentos, o teu testemunho? Já colocou em ordem a lenha? Tirou as vaidades, a maneira torpe de viver nesse mundo, o linguajar que não agrada a Deus? Colocou Jesus sobre a tua vida mais do que a tua própria vontade? E tem se aplicado na palavra de Deus, que é essa água poderosa, para conhecer os mistérios do Senhor, e entender os benefícios que esse sangue vai trazer para você? Ah, não, eu não vou, não gosto da Bíblia, não vou no discipulado. Está perdendo tempo. Vá. Porque quem vai levar o sangue nos lugares mais difíceis é a água, a palavra de Deus que vai te revelar os mistérios que Deus tem para a tua vida. E como está o teu coração? Caiu o fogo de Deus, definiu a situação do povo. Quem vai definir as nossas situações vai ser a presença do Senhor. Você pode até escolher 50% de chance de acertar, 50% de chance de você errar. Agora, o que Deus falou, meu irmão, 100% de chance que vai acontecer. Deixa Jesus definir a sua vida. Deixa Jesus tomar conta do seu coração. Deixa a presença, o fogo vir. Coloca-se na presença do Senhor como um altar novo. Senhor, eu quero ter um altar restaurado. Eu quero ter meu coração novo na tua presença, Senhor. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero que esse sangue tome conta da minha vida, dos meus pensamentos, para que o Senhor derrame sobre mim o seu Espírito, que o fogo de Deus, o Espírito Santo, me encha. Me encha. Porque quando o povo viu isso, o povo não ficou mais de pé, sem definição. O povo começou a prostrar e adorar. E a igreja que vai subir é uma igreja que está prostrada, adorando o nome do Senhor. Uma igreja que sabe o lugar dela. E dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Elias pegou rapidamente, fez o que com os profetas de Baal? Matou todos. Não dê espaço para que essas coisas continuem na tua vida. Acaba com isso. Acaba com os profetas de Baal. Acaba com as coisas que não são de Deus na tua vida. Dê um fim nessa noite. Saia daqui com uma convicção: só o Senhor Jesus me salva, e só a Ele eu vou viver, só a Ele eu vou temer, e o meu altar, meu coração é dele. Eu quero que o fogo do Espírito Santo tome conta nessa noite. Não deixa mais sair que os profetas de Baal voltem a querer sacrificar, ou voltem a tomar conta dos teus pensamentos. Defina isso na tua vida hoje. Hoje é uma noite de cura e libertação. Deus quer curar o seu coração, quer restaurar a sua vida, quer libertar a tua vida de toda dificuldade. E eu convido você nessa hora a fechar os teus olhos. Nós vamos fazer uma oração ainda ao Senhor. Você quer a presença do fogo? Você quer a presença do Espírito Santo? Hoje é uma oportunidade de você restaurar o teu altar. Somos justificados e somos consagrados a Deus, não porque somos bons, é porque o sangue de Jesus vem sobre nós. Você crê nisso? Responda por dentro de você: Senhor, eu creio nisso. Eu creio que esse sangue vai santificar a minha vida nessa noite. Eu quero entregar tudo no teu altar, Senhor. Hoje o Senhor quer libertar e desviar você de todos esses vínculos com o inimigo. E nós vamos orar ao Senhor. Depois dessa oração, se você sentir no teu coração de vir aqui na frente para ter a tua vida restaurada,
Senhor, eu entendo que a minha base não está boa, Senhor. Eu entendo que a minha lenha está desorganizada, minha vida está uma bagunça. Senhor, eu não coloquei Jesus sobre a minha vida ainda. Senhor, eu não me apliquei a Tua palavra, Senhor. Não entendi nada disso. Eu tenho que mudar demais. Essa é a noite para Deus te restaurar e para o fogo vir consumir. Para o fogo de Deus vir aquecer a sua vida e mudar o teu semblante. Vamos orar ao Senhor.